A economia brasileira nos anos 80 foi marcada por uma série de desafios e turbulências. Durante essa década, o país enfrentou várias crises econômicas, altos índices de inflação, endividamento externo e instabilidade política. No início dos anos 80, o Brasil ainda estava lidando com os efeitos da crise do petróleo da década de 1970. O país importava grande parte do petróleo que consumia e os aumentos nos preços internacionais tiveram um impacto significativo nas contas externas brasileiras. Para combater a inflação, o governo implementou uma série de planos econômicos, como o Plano Cruzado em 1986 e o Plano Bresser em 1987, que congelavam preços e salários. Embora essas medidas tenham inicialmente reduzido a inflação, elas não foram sustentáveis a longo prazo e levaram a um descontrole dos preços. Durante a década de 80, o Brasil também enfrentou problemas em sua dívida externa. O país contraiu empréstimos significativos no período anterior, e a crise da dívida dos países em desenvolvimento nos anos 80 tornou difícil para o Brasil pagar suas obrigações. Isso resultou em um alto grau de endividamento externo e na necessidade de renegociação da dívida com credores internacionais. Além desses desafios, a década de 80 foi marcada por um período de instabilidade política no Brasil. O país passou por diferentes governos e enfrentou momentos de transição política. Em 1985, o país voltou à democracia após anos de regime militar, o que trouxe consigo mudanças políticas e econômicas. A cultura brasileira nos anos 80 foi marcada por uma mistura de influências e manifestações artísticas que refletiam o contexto social e político da época. Foi uma década de grandes transformações culturais, impulsionadas pela redemocratização do país e pelo avanço da tecnologia. Na música, os anos 80 foram dominados por gêneros como a música popular brasileira, MPB. O rock nacional. E a música sertaneja. Artistas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Rita Lee, Chico Buarque, e Caetano Veloso ganharam destaque nesse período. Também ocorreu a explosão do movimento Rock Brasil, que trouxe bandas como Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Capital Inicial, e Ultraje a Rigor. No cinema, a década de 80 foi marcada pelo surgimento do cinema novo brasileiro, com cineastas como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Carlos Diegues. O movimento trouxe uma abordagem mais política e social nas produções cinematográficas, retratando a realidade brasileira e buscando uma identidade nacional no cinema. Na televisão, os anos 80 foram marcados pelo crescimento da indústria televisiva brasileira, com novelas que se tornaram sucesso de audiência e se tornaram parte da cultura popular brasileira.
O programa Cassino do Chacrinha, apresentado por Abelardo Barbosa, também se destacou como um marco da televisão na época. No campo das artes visuais, a década de 80 foi um período de grande diversidade e experimentação. Surgiram novos movimentos artísticos, como a Geração 80, que buscava uma renovação da linguagem artística e uma aproximação com a cultura pop e o mercado de arte. No âmbito da moda, os anos 80 foram caracterizados pelo exagero e pela influência da cultura pop internacional. O estilo New Wave e o uso de cores vibrantes. Ombreiras. Cabelos volumosos. E roupas extravagantes eram comuns da moda da época. Além disso, a cultura dos anos 80 no Brasil também foi influenciada pelo avanço tecnológico, com a popularização dos computadores pessoais. Videogames. E videocassetes. O que levou a mudanças nos hábitos de consumo e lazer da população. No geral, os anos 80 foram uma década de diversidade cultural no Brasil, com manifestações artísticas que refletiam a efervescência social e política do período. A cultura dessa época continua sendo lembrada e apreciada como parte importante da história cultural brasileira.